Estamos aqui com mais um Para a Igreja Ninguém Chama. E hoje nós vamos falar aqui do bairro da Liberdade, da Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados. O altar ele é bem pequeno, diferente das outras igrejas que eu estou indo. Eu não vou saber explicar para vocês exatamente cada ponto desse altar. Aqui eu tenho um outro momento, uma outra imagem que tem a crucificação de Cristo. É uma imagem que casa muito com a imagem do altar. Os católicos, eles colocaram uma cruz onde era o local onde aconteciam os enforcamentos. Depois de um certo período, aí foi construída a capela no local onde foi colocada a cruz. Vimos 3 mulheres que estão sentadas, não dentro da igreja, mas fora da igreja, jogando, se não me engano, aí me corrija se estiver errado, jogando búzios. E ali, inclusive, tem uma informação que não é permitido acender velas coloridas. Bom, catedráticos, é isso. Olá, catedráticos, engenheiros químicos, geólogos e pedagogos. Estamos aqui com mais um Para a Igreja Ninguém Chama. E hoje nós vamos falar aqui do bairro da Liberdade, da Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Então a gente vai passear por essa igreja aqui. É uma igreja pequenininha, fica bem na praça do bairro Liberdade. Então é um negócio que vale a pena porque ela é muito bonita e uma igreja muito carregada de história. Então vale a pena vir, ver a história e conhecer essa igreja belíssima. Bom, recomendo vir durante a semana, quando ela está mais vazia. E uma coisa bem interessante dessa igreja, assim como quase toda igreja em São Paulo, que fica em centros urbanos, é que na segunda-feira tem muita missa praticamente o dia inteiro, porque geralmente as pessoas vão para o interior, coisa e tal, não dá tempo de ir à missa ao domingo, e na segunda-feira você tem muitas missas. Então basicamente você tem 7 missas da segunda-feira, e depois todos os dias tem missa meio-dia, sábado e domingo tem missa. Mas vamos ver a beleza desse local. Logo na entrada tem aqui uma cruz, eu não sei falar o que é isso, ou se tem um nome específico. Você entrando aqui, tem alguns afrescos que falam um pouco da história de São Paulo, então da cidade de São Paulo. Né? Uma imagem da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, então que fica aqui também. Do outro lado, a gente tem uma imagem da antiga Catedral de São Paulo. Agora eu não sei falar se é a mesma, se é a Sé, onde é a Sé hoje. Então quem souber aí, por favor, escreva e coloca, porque eu não sei falar. E aqui do outro lado, a gente tem uma imagem da capela Santa Cruz dos Enforcados. Então essa igreja, ela foi fundada em 1891. Então isso envolve ainda Brasil Império. Então ela é muito antiga e também carregada de muita história. Aqui do lado a gente tem o confessionário, que deve ser usado, não sei se tem alguns horários, você pode vir aqui à missa. E ali atrás você tem um outro afresco que mostra a igreja do pátio do colégio. Então, bem antiga. Ali está o Eduardo, que ajudou a gente aqui. Fala, Eduardo. Bom. E aqui também a gente tem a lojinha que é dentro da igreja. Quando eu gravei na Catedral da Sé, eu errei em falar que eu nunca tinha visto uma lojinha dentro da igreja. Mentira. Quando eu fui na Sacré-Cœur, em Paris, também é dentro da igreja. Aliás, é enorme. E aqui também é grande. É uma igreja realmente belíssima. Ela é pequena, deve caber em torno aí de umas 200 pessoas, 250. Também não é tão pequena assim, né? E ela só tem esse vão, eu não sei falar os nomes corretos arquitetonicamente falando, mas ela só tem esse vão aqui principal que leva até o altar. O altar ele é bem pequeno, diferente das outras igrejas que eu estou indo, mas é um altar muito bonito. Como eu sempre digo a vocês, nas outras igrejas, né, a religião católica ela tem muito simbolismo. Então, cada desenho, cada imagem, ela é muito carregada de simbolismo justamente para comunicar com a gente, não só na palavra, não só na ação, mas também na arte em si. Então aqui a gente tem um altar que é muito bonito e ele é muito carregado de um simbolismo incrível. Eu não vou saber explicar para vocês exatamente cada ponto
desse altar, o que isso coloca, mas eu vou tentar dar um zoom aqui para que vocês consigam ver um pouco mais os detalhes que eu estou vendo aqui. Então ali você tem a cruz de Jesus Cristo, os anjos provavelmente anunciando a chegada dele aos céus. Aqui eu tenho Maria descendo aqui, né? Eu tenho Maria com o corpo de Cristo. Então, quer dizer, você tem um simbolismo muito grande dentro dessas artes que tem uma igreja como essa. Uma igreja pequena, que fica aqui bem na liberdade, numa correria, onde a gente com certeza pode parar e fazer sua oração e também entender um pouco de como essa igreja faz parte da história do bairro, da região e tudo mais. Agora, tem uma outra coisa que eu acho incrível. Eu já falei para vocês, quando eu vou em igreja, e principalmente igreja com teto alto, eu fico bobo olhando para cima, né? E aqui os afrescos do teto, eles são muito interessantes e eles casam com o altar. Olha que legal. Aqui eu tenho essa imagem que eu não entendi direito o que é. Ali tem uma cobra transpassando a cruz. Essa aqui eu não sei te falar o que é, mas quando eu vou caminhando aqui na frente, eu consigo ver um segundo afresco. E esse segundo afresco é claramente o momento em que Jesus está, vou eu falhar, recebendo a visita de um anjo. Ali atrás provavelmente devem ser os 3 apóstolos que estão dormindo naquela passagem do Novo Testamento que Jesus pede eles para vigiarem enquanto ele vai orar, e eles dormem, e aí ele recebe ali provavelmente o Espírito Santo ou um anjo. Não sei falar, por favor, descrevam aí nos comentários. Depois você tem o momento da crucificação de Cristo. Então aqui eu tenho um outro momento, uma outra imagem que tem a crucificação de Cristo, extremamente bonita, extremamente bem desenhada, com as outras 2 pessoas que foram crucificadas com Cristo, com Maria ao pé, um soldado romano ali ao lado. Então você tem esse desenho bem legal. E aí, quando você chega já dentro do altar, você tem essa imagem, que é a imagem, deixa eu colocar aqui, que é a imagem dos céus. Deixa eu chegar um pouco mais próximo dela para vocês verem, que é a chegada, realmente a chegada de Jesus no céu. E se vocês repararem, eu vou descer para vocês aqui, é uma imagem que casa muito com a imagem do altar. Eu tinha mostrado ele para vocês um pouco à frente, então ela casa com a imagem do altar. E você pode ver que esses desenhos, eles seguem uma certa ordem cronológica para terminar no altar, onde o altar tem basicamente essa subida de Jesus aos céus. Falando um pouquinho da história dessa igreja, né? Essa igreja, como eu falei no início, ela foi fundada em 1891, então ela se mistura muito aí com o Brasil Império, com o nascimento da República, o fim da escravidão. Então é uma igreja que passou por vários pontos, né? Vocês podem se perguntar por que a igreja tem esse nome, né? Santa Cruz das Almas dos Enforcados. O bairro da Liberdade no passado, ele era chamado de Largo da Forca, ou Campo da Forca, onde pessoas condenadas à forca vinham para cá para serem enforcadas. E no final, aqui também virou um cemitério público, um cemitério, não sei se a gente pode falar um cemitério de indigentes, mas um cemitério público. Os católicos, muito convalescidos com esse campo de enforcamento, né, eles colocaram uma cruz onde era o local onde aconteciam os enforcamentos, uma cruz para que as pessoas pudessem orar pela alma dos enforcados. E essa cruz permaneceu por um tempo aqui. Depois de um certo período, aí foi construída a capela
no local onde foi colocada a cruz. E aí as pessoas vinham para cá para rezar pelas almas dos enforcados. Como você basicamente não tinha o nome das pessoas, não sabiam quem eram as pessoas, você rezava pela alma dos enforcados. Então, por isso que a igreja tem esse nome. E também essa igreja, querendo ou não, ela tem um certo simbolismo da época da escravidão. Claro que grande parte das pessoas que eram enforcadas aqui no Largo da Forca eram escravos, negros, indígenas. E até hoje, por exemplo, na porta da igreja, quando eu entrei aqui, eu vi umas 3 mulheres que estão sentadas, não dentro da igreja, mas fora da igreja, jogando, se não me engano, aí me corrija se estiver errado, jogando búzios ou coisa e tal. Porque realmente hoje a Liberdade é um bairro de colonização japonesa, mas durante muitos anos foi um bairro realmente onde viviam muitas pessoas negras, pobres, descendentes de escravos e por aí vai. Então tem uma ligação muito grande. Essa igreja também, quando você vai buscar na internet, fala-se muito da questão do Chaguinhas, né? Que Chaguinhas era um soldado que foi enforcado aqui porque ele comandou uma rebelião para melhores condições de trabalho dos soldados. Então ele não era um escravo, mas ele era um soldado que não tinha boas condições de trabalho. Mas vamos voltar aqui a ver a arquitetura dessa igreja. Ao lado do altar, a gente tem aqui uma imagem. Provavelmente, será que aquilo ali é Irmã Dulce? Não sei falar. E atrás a gente tem aqui, ó, como se fosse um vitral. É um vitral, na verdade não sei, deixa eu ver. É um vitral. É um vitral perto aqui da fonte batismal. Deixa eu mostrar para vocês aqui de frente, que aí também eu olho. Então eu tenho aqui uma fonte batismal e um vitral, que provavelmente deve ser de João Batista batizando Jesus. Ao lado você tem pequenos altares com vários santos aqui. Então durante toda a igreja, se não me engano, são 4 de cada lado, então são 8 santos ou 8 altares reverenciando. Eu não vou saber falar para vocês exatamente quais são os santos que estão representados aqui, mas a gente tem 8 santos representados aqui. Aqui provavelmente essa aqui eu consegui identificar facilmente por esse desenho aqui embaixo. Ó, desenho não, né? Uma obra de arte. São de pescadores. E essa imagem aqui, claramente, é de Nossa Senhora do Brasil. Então, Nossa Senhora Aparecida no Brasil, para quem sabe a história, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi resgatada por pescadores. E a imagem estava no rio, né, há muito tempo, e ela saiu, era uma imagem escura, ela estava toda escurecida, então uma santa negra, né, como se fosse uma santa negra na época, eles consideraram, por isso que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Como eu disse a vocês, não é uma igreja muito grande, os vitrais dela são bem pequenininhos, mas o que ajuda também é ela ter essa visão um pouco mais escura, né, esse ambiente um pouco mais escuro e propício para a oração. Ali em cima é a parte administrativa da igreja, então não é uma parte turística assim. Eu vi que o altar é bem pequenininho, então a gente não tem acesso não tem lugar para ter um coral. Eu sempre, quando eu vou nos lugares, eu fico olhando para ver se tem um espaço de coral. Não tem, mas poxa, podia fazer um ali, que seria bem legal. Mas agora a gente vai para uma outra parte da igreja, que é uma parte bem interessante, que fala um pouquinho, que conversa um pouco com a história da igreja. Aqui, bem ao lado, logo no início à direita, a gente tem um velário, que ele também tem uma porta que dá direto para a rua, então você pode entrar direto no velário. Então aqui, nesse velário, existe muito essa questão, algumas igrejas, né, são autorizadas a terem velários com vela, tem que ter toda uma organização, mas aqui a gente tem um velário onde as pessoas vêm e acendem vela para as almas dos enforcados. Então, aqui a gente consegue ver
como essas velas são colocadas e as pessoas vêm aqui fazerem suas orações para as almas dos enforcados. E ali, inclusive, tem uma informação que não é permitido acender velas coloridas. Deve ser justamente para você não misturar um pouco a crença, os locais, então só é permitido velas brancas aqui. Bom, catedráticos, é isso. Voltando para falar um pouquinho da finalidade desse canal, né? Eu não sou historiador, então eu não sei afinco da história, de todo o simbolismo da igreja. Então quem souber de coisas mais detalhadas, ou se eu errei em alguma fala, por favor, deixa aí nos comentários que vai ajudar a melhorar. Quem sabe eu não volto aqui com mais informações, mas é uma igreja bem bonita. Vale a pena visitar, vale a pena saber a história, vale a pena vir aqui fazer uma oração quando estiver passando por São Paulo, ou se morar aqui perto do bairro da Liberdade. Então é isso, vamos para o próximo. Vai!